Ok, irmãos, nós vamos hoje dar sequência ao nosso estudo do livro de Atos dos Apóstolos. Faz tempo que nós não olhamos para o livro de Atos por causa das exposições da manhã do pastor Nicolas sobre os reis de Israel. Nós estamos estudando Atos já há bastante tempo e temos aí alguns intervalos por causa da alternância com outras exposições. Nós estamos no capítulo 17 e hoje vamos ver a próxima etapa na história são os versículos 16 a 21. 16 a 21 do capítulo 17. Eu vou fazer a leitura e os irmãos vão se lembrar, depois vão situar essa história na história mais geral que temos estudado. Então diz assim Atos 17, de 16 a 21, fala assim: Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça, todos os dias, entre os que se encontravam ali. E alguns filósofos, epicureus e estoicos, contendiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? E outros, parece pregador de estranhos deuses, pois pregava a Jesus e a ressurreição. Então, tomando consigo, o levaram ao Areópago, dizendo: poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas, posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas? Queremos saber o que vem a ser isso. Pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam, senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Muito bem, irmãos, nós vamos destacar aqui nesse texto algumas divisões. Quem vai escrever lá atrás pode colocar aí na projeção. Nós vamos olhar o modo como o apóstolo Paulo age em face de audiências diferentes. Nós temos aprendido o modo como os apóstolos agiam na expansão da fé, nas suas pregações. Temos aprendido o conteúdo dessas pregações, o que essas pregações tinham, o que elas apresentavam às pessoas, e temos aprendido também da postura deles, do método deles. Por quê? Porque o livro de Atos mostra como os apóstolos cumpriram a ordem de Jesus, que dizia: vão por todo o mundo e preguem o evangelho. Começando com Jerusalém, depois Judeia e Samaria e até os confins da terra. O livro de Atos é, entre outras coisas, uma demonstração histórica de como isso se cumpriu, como eles obedeceram o versículo 8 do capítulo 1. O capítulo 1 fala para eles serem testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e os confins da terra. E o livro de Atos segue essa sequência, eles pregando em Jerusalém, Judeia, Samaria e depois nos confins da terra. A segunda viagem missionária, que é o que temos estudado aqui, mostra o evangelho se expandindo para os confins da terra. E o livro acaba em Roma, porque chegando em Roma o evangelho, existe então a mensagem oculta de que a partir dali ele vai se espalhar para o mundo todo. Porque o que chegava em Roma vinha do mundo todo, e o que saía de Roma se espalhava para o mundo todo também. É por isso que o capítulo 28 termina com Paulo pregando em Roma. O leitor então presume: bom, agora ninguém segura mais essa mensagem agora vai se espalhar por todos os rincões da terra. Então o livro de Atos quer mostrar isso, como eles cumpriram essa ordem. Isso nos interessa muito. Por quê? Porque nós também, em certa medida, dentro das nossas pequenas esferas de influência, nós também somos pequenos missionários. Nós também somos pequenos mensageiros, seja em casa, seja no trabalho, seja no condomínio, seja com os amigos. Nós temos uma missão também proclamativa.
O Senhor nos dá isso. Nós temos que compartilhar com os outros acerca da nossa fé, porque se não fizermos isso, eles não conhecerão a verdade. E o Senhor então nos incumbe dessa tarefa de sermos pequenos missionários. Ao longo da nossa jornada cristã, nós temos esse dever, além de adorar ao Senhor, crescer no conhecimento dele, nós também temos uma missão querigmática, uma missão proclamativa, de compartilhar e dizer a todos acerca da razão da esperança que há em nós. E como podemos fazer isso de modo correto? Bem, nós temos modelos. Temos modelos no livro de Atos, como eles agiam, como os apóstolos agiram, sempre com a aprovação do Espírito Santo, sempre com a direção do Espírito Santo, sempre obedecendo à voz do Senhor que os guiava. Nós olhando então para esse livro, nós aprendemos essas coisas. Então não é somente um livro histórico, de história da igreja. Não é somente o primeiro livro de história da igreja, mostrando a fundação de comunidades cristãs ao longo da Turquia, da Grécia e até de Roma. Não. Vai além disso. É um livro que mostra como, sob a ação do Espírito Santo e o impulso do Espírito Santo, os primeiros missionários agiram. E isso nos ajuda. Nós podemos olhar para esses versículos todos e extrair lições para nós como mensageiros do Senhor também. Então, nós vamos olhar aqui o modo como, em primeiro lugar, o apóstolo Paulo agiu diante do paganismo. Então vamos colocar isso aí como primeiro ponto. Quem vai escrever pode colocar assim, número 1. O texto é Atos 17, de 16 a 21. Esse é o texto. E as divisões são essas. Primeiro, o pregador do evangelho diante do paganismo. Nós vemos a postura dele no versículo 16. Como o apóstolo reagiu quando ele se viu diante de um paganismo grosseiro? O apóstolo Paulo estava acostumado com contatos com o mundo pagão. Ele já tinha feito a sua primeira viagem missionária na região da Galácia. Icônio, Listra, Derbe, Antioquia da Pisídia. Em Listra tentaram até transformá-lo num deus e adorá-lo. Então ele tinha contato com o paganismo, mas aqui, em Atenas, ele tem um contato com o paganismo, ele tem contato com o paganismo extremamente grosseiro e idólatra, assustador. Se ele tinha visitado algum centro religioso antes, pagão, ok, tinha se impressionado com isso, mas agora ele está num lugar que realmente é demais. Se alguém se assusta com o paganismo, por exemplo, de Aparecida do Norte, né? Fica horrorizado se vai para Juazeiro do Norte. É muito pior o paganismo lá. Então o que acontece com Paulo é isso aqui. Ele chega em Atenas e ele tem reações diante de um paganismo tão grosseiro que é interessante observar as reações dele. Então, primeiro, o pregador do evangelho diante do paganismo. Já está aí já? Já escreveram? Ok. Segundo, o pregador do evangelho diante do judaísmo e do povo em geral. Esse é o segundo item no versículo 17. É o segundo item do nosso esboço. Estão escrevendo aí? O pregador do evangelho diante do judaísmo e do povo em geral. É o versículo 17. Pronto? Terceiro item. O pregador do evangelho diante da filosofia. Isso aqui é muito importante para nós. Especialmente os universitários que estão aqui, que têm contato com cosmovisões diversas, filosofias diversas, boas filosofias até, filosofias que fazem propostas interessantes até. É interessante observar como o apóstolo Paulo age diante de filósofos, de grandes intelectuais, dos maiores intelectuais de Atenas, de escolas filosóficas de destaque em Atenas. Como ele agiu diante dessas pessoas? O pregador do evangelho diante da filosofia, versículo 18. Posso prosseguir? Posso? E por último, o pregador do evangelho diante das autoridades. Aí os versículos 19 a 21. O pregador do evangelho diante das autoridades. Ficou pronto o quadro? Pode projetar. Vai ficar facinho de ver? Estão vendo? Eu também não. Então, um dia chega, vai. É que demora um pouco, mas está saindo aí do forno e já está chegando. Pronto, chegou. Tá certinho?
O pregador do evangelho diante do paganismo, o pregador do evangelho diante do judaísmo e do povo em geral, o pregador do evangelho diante da filosofia, o pregador do evangelho diante das autoridades. Então você vai olhar e falar, eu acho que eu me encaixo bem no item 1. Eu vivo no meio, minha família, olha, se tem pagão é minha família, bando de macumbeiro que eu vou falar para você, né? Então, tá bom, então tá aí, encaixa aí para você o item 1. Eu tenho contato com muitos judeus ortodoxos ou pessoas que têm ideias ligadas ao judaísmo, eu quero conhecer esse item 2. Ou pregador diante da filosofia, eu preciso saber como que é isso aí. Então, nós aprendemos coisas ligadas ao nosso testemunho diário a partir de um texto simples como esse. É um texto facinho de entender. É um texto simples. E nós vamos então extrair então as lições dele para nós. Vamos então começar do começo. Primeiro item aí. Qual é o primeiro item então? O pregador do evangelho diante do paganismo. É interessante esse texto. É um texto, o texto todo, né? É um texto interessante porque aqui nesse ponto da história da igreja, você vê o cristianismo em contato com a cultura grega. Especialmente no aspecto intelectual filosófico. É um choque para os dois. É um choque para os dois. Ao longo da história eclesiástica, tentaram casar os dois. Tentaram casar a filosofia com o cristianismo. Deu certo? Vocês acham? Complicou muito. Gente, foi muito complicado. Essa questão que a gente vê hoje, até hoje presente, desde o século II. Desde o século II, com os pais apostólicos, que são os primeiros pais da igreja. Os pais apostólicos são 8. E são 8 teólogos, ou escritos teológicos, presentes produzidos no segundo século só. São os pais apostólicos. Terceiro século já não é pais apostólicos. Pais apostólicos são 8 e viveram ou foram produzidos no século VIII. Pais apostólicos não são só pessoas, são documentos também. Mas essa menina de pai documento que é de pai. Paciência, é assim e ponto. São 8. Então, esses documentos e pessoas do século II, é interessante observar que eles ensinam, talvez com uma exceção, que é a epístola a Diogneto, que é a única exceção talvez, eles ensinam abertamente a salvação pelas obras. No século II. Paulo ainda estava esfriando no túmulo. A epístola aos Romanos ainda estava com a tinta fresca. Ainda. Efésios estava com a tinta fresquinha. Mas já no século II, ensinam salvação pela virtude, pelos sacramentos, batismos, ceia e tudo mais. E a salvação pela fé somente é esquecida. No século II. E é só enfatizada novamente séculos depois. Então é assustador isso. Agora, por que isso aconteceu? Isso aconteceu, essa ênfase na virtude como um fator soteriológico, um fator que tem poder salvífico. Isso aconteceu por causa de uma tentativa de casamento entre a filosofia e o cristianismo. Especialmente uma das filosofias mencionadas aqui, que é o estoicismo. Quando os irmãos conheceram o estoicismo, os irmãos vão falar assim, isso aí é cristianismo. Isso é lindo. O estoicismo é lindo. Você olha e fala, eu quero ser isso aqui. É lindo demais. Aliás, atualmente, uma das filosofias que tem ressuscitado com toda a força e vigor nos dias atuais é o estoicismo. Um livro estoico produzido pelo imperador Marco Aurélio. Marco Aurélio era um imperador romano do século II. Ele era estoico. Ele produziu um livro chamado Meditações. Esse livro ele escreveu para ele. É a Bíblia dele para ele mesmo. Como muitos fazem, né? Escrevem, criam verdades para viverem de acordo com elas ao seu bel prazer. Marco Aurélio escreveu esse livro, Meditações. Ele é um estoico. Como aquele grupo mencionado aqui, que vimos aqui no texto falando sobre os estoicos e os epicureus. Esse livro, se os irmãos procurarem na internet, verão que esse livro hoje é um dos livros mais vendidos hoje. É um best-seller hoje, no século XXI. Marco Aurélio já era rico,
quando era imperador. Hoje ele é o que? Ele é de royalties. Ia ser talvez o escritor mais rico do planeta. Porque todo mundo está atrás desse livro, porque é um livro que ensina a viver. E ensina a viver do ponto de vista estoico. E é linda a vida proposta pelo estoicismo. É linda. O apóstolo Paulo se deparou com esses homens. E falou com eles. E onde estudamos e vemos a beleza do estoicismo, e até do epicurismo também, nós olhamos e dizemos, olha, dá para juntar um pouquinho o cristianismo com isso. Dá para. E aí faz o casamento. E o que acontece? O pai é bonito, a mãe é bonita e o filho é feio. É o que acontece. O pai bonito, a mãe bonita e 3 filhas feinhas. É o que acontece, né? Vocês têm exemplos disso que eu não vou mencionar agora. Mas é algo que sempre acontece. Por isso Tertuliano de Cartago, no comecinho do século III, Tertuliano de Cartago falou assim, olha, o que Jerusalém tem que ver com Atenas? O que ele quer dizer com isso? O que a palavra de Deus tem que ver com a filosofia grega? Nada. Ele fala assim, olha, esse cara era muito bom, Tertuliano de Cartago. Ele fala assim, olha, o nosso ensino procede do pórtico de Salomão e não do pórtico pintado. O que significa isso? O pórtico de Salomão era onde os primeiros cristãos se reuniam, em Jerusalém. O pórtico pintado era onde os estoicos se reuniam, em Atenas. O pórtico pintado é a estoa. Pórtico em grego é estoa. Os seguidores de Zenão de Cício, que é o fundador do estoicismo, se reuniam no pórtico de Atenas, no pórtico pintado, na estoa. Por isso receberam o nome de estoicos. Então Tertuliano de Cartago tinha uma sacada boa. Falou assim, olha, o nosso ensino não vem do pórtico pintado. O nosso ensino vem do pórtico de Salomão. Nós não temos nada que ver com Atenas. A nossa cidade é Jerusalém. Muito legal isso tudo. Ele percebeu o perigo da filosofia quando se aproximava muito do cristianismo. E hoje é igual. Se você tentar conciliar filosofia evolucionista com cristianismo, o que vai nascer? Filho feio. Tenta unir cristianismo com marxismo. Filho feio. O cristianismo tem que andar de forma independente. Ele tem que ser solteiro. O cristianismo tem que ser celibatário. Não tem que casar com ninguém. Ele sozinho caminhar, ensinando a verdade a partir de Jerusalém. Sem contato com outras cidades. O cristianismo, Jerusalém não tem nada que ver com Atenas, não tem nada que ver com Meca, não tem nada que ver com Roma, não tem nada que ver com Brasília também. Graças a Deus. Nada que ver. Muito bem. Vamos então olhar o versículo 16. Fala assim: enquanto Paulo os esperava em Atenas. Como Paulo chegou em Atenas? Quem se lembra? Ele estava onde antes? Ele estava em Tessalônica. Os judeus de Tessalônica o perseguiram, ele fugiu para Bereia. Em Bereia estava tudo bem, porque ele explicava a palavra de Deus e os judeus de Bereia eram nobres. E eles consultavam as escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Mas o que aconteceu? Chegou os manos de Tessalônica. O pessoal lá do Coríntios, de Tessalônica, chegou. E agitaram a cidade. E o apóstolo Paulo, então, sozinho foi levado para os lados do mar. E deixou a sua equipe em Bereia. Mas foi para os lados do mar e dali, tendo fugido de Bereia, ele foi acompanhado, ele desceu toda a Grécia e foi acompanhado até
Atenas, com pessoas que o guiaram até lá. Tem um mapinha aí que os irmãos vão ver? Pode mostrar o primeiro mapinha que aparece aí? Dá para mostrar? Aí está. Aí está o mapinha. Vocês veem ali? Ali eu coloquei a saída de Tessalônica. É pertinho, 70 quilômetros de Bereia. Ele saiu dali de cima. Deixa eu pegar aqui o meu laser. Aqui. Ele saiu daqui um pouquinho mais para cá. Ele saiu daqui um pouquinho mais para cá, sim. Ele saiu e desceu aqui para Atenas. Depois ele veio para cá, para Corinto. Corinto fica aqui. Ele desceu. Agora, não sabemos se ele desceu por navio ou se ele desceu por terra, não sabemos. É provável que seja por navio porque é mais rápido, né? E chegou então em Atenas. Nessa época, Atenas não tinha mais todo aquele brilho grandioso de séculos passados. A idade de ouro de Atenas foi nos séculos 4 e 5 antes de Cristo, quando grandes construções foram feitas. Por exemplo, a mais famosa qual é? Qual é a mais famosa obra arquitetônica de Atenas? O Partenon. O templo dedicado à Virgem Atena. Partenós é virgem. Atena era a deusa que protegia a cidade. Esse templo foi construído no século IV, V. Então, era uma cidade que tinha tido um brilho grandioso, uma importância econômica imensa, uma importância política imensa, uma importância religiosa imensa, uma importância cultural imensa, uma importância intelectual imensa. Mas nessa época aqui do apóstolo Paulo, já tinha caído um pouco esse brilho. O brilho agora, na época de Paulo, estava em Corinto, para onde o apóstolo Paulo vai daqui a pouco. Daqui a pouco ele vai para Corinto. O brilho estava lá agora, por causa da importância econômica da cidade e política da cidade. Mas Atenas mantinha nessa época uma alta importância intelectual, cultural e artística. E foi isso que deixou o apóstolo Paulo impressionado, porque a arte em Atenas, como não poderia deixar de ser, era uma arte idólatra. Quando o idólatra faz estátua, ele faz estátua do quê? Dos deuses. Então, em Atenas, era impossível você andar sem se deparar em todas as ruas com altares, templos, estátuas de deuses, especialmente o deus Hermes, deusas aos pontapés. Isso aí o apóstolo Paulo viu e isso deixou bastante irritado. Ele fala assim: enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava. Eu não sei, aqui a minha tradução, a RA, ela foi muito feliz no uso dessa tradução, da palavra aqui traduzida como revoltar. Porque há traduções que abrandam um pouquinho, né? O seu espírito se agitava dentro dele, ele ficou incomodado. Não é isso. O apóstolo Paulo ficou doido. Ficou muito bravo. E essa palavra, o seu espírito se revoltava dentro dele, era um espírito. Não, gente, menos, né? Fala espírito evangélico, já pensa em demônio. Nada a ver. Aqui, quando eu falo espírito, aqui, é a disposição interior da pessoa. É isso. Tem a palavra espírito que tem o sentido de anjos, bons ou maus. Mas aqui, no contexto, nesse ambiente textual que temos aqui, a palavra espírito significa a disposição interior da pessoa. Dentro dele, no seu coração, nos seus sentimentos, ele sentiu uma grande revolta. A palavra, interessante, a palavra aqui traduzida por revoltava, envolve ira, indignação, irritação. Ele ficou muito bravo. E é interessante isso. Nós estamos falando sobre o pregador do evangelho diante do paganismo. Agora notem. Qual é a primeira reação que o texto fala? Ele ficou muito irritado. Queridos, eu não sei. Nós temos que ser equilibrados nesse campo. Mas nós não podemos perder, como servos do Senhor que somos, zelosos, que é uma verdade, nós não podemos perder a capacidade de nos indignarmos.
diante dos desvios grosseiros que estão diante de nós. Se você vê a sua família, os seus amigos, as pessoas com quem você trabalha, se você vê essas pessoas se enveredando por caminhos religiosos grosseiros, toscos, absurdos, isso não deixa você irritado, com vontade de pegar essa pessoa e falar, você tem que acordar. Se você não sente essa vontade, tem algo errado com você. Porque o apóstolo, você não vai fazer isso que eu fiz agora, né? Mas se você não sente essa fúria dentro de você, tem algo errado. Porque o homem de Deus, ele não reage assim, né? Pá, pá, pá. Não é assim que ele faz. Veremos aquilo que ele fez. Mas o sentimento tem que ser esse. De indignação, dizer como alguém pode acreditar nisso? Não é normal. Não é possível que um ser humano, que não é eu estou falando com um quadrúpede, eu estou falando com um ser humano, não é possível que alguém que tenha cérebro, com pelo menos 2 neurônios dentro dele, não é possível que siga uma coisa dessas. Não é possível. Eu não consigo engolir isso, eu não aceito isso. Isso me deixa indignado. Não é possível que você acredite, por exemplo, esse moleque que fala que é profeta, e sai lá, falando bobagem, com aquela, papagaiando, né? Repetindo papagaiadas que aprendeu com estelionatários mais velhos do que ele. Aquele moleque que aparece na televisão aí. Não é possível que alguém acredite naquilo. Não é possível. É um problema mental quase, é um problema, ultrapassa a questão mental, porque é uma cegueira espiritual assustadora. E isso, quando olhamos para isso, não podemos olhar para isso e falar, é assim mesmo, não. Nós temos que sentir indignação. O apóstolo Paulo sentiu isso. Uma forte indignação. Ele ficou muito irritado quando viu isso, e Lucas descreve esse sentimento. E é interessante observar isso, porque isso mostra a medida do amor dele pela verdade. Quando a verdade é para alguém algo muito importante, algo muito relevante, algo muito precioso, qualquer coisa que a fira deixa a pessoa, o amante da verdade, irritado. Agora, se o nosso apego pela verdade é pífio, é fraco, é quase que indiferente, quase que inexistente, então, é assim mesmo. Não deve ser assim, queridos. Nós não podemos dar vazão para essa ira. A palavra de Deus diz que não podemos dar vazão para essa ira. Mas ela tem que estar dentro de nós e ser administrada de tal modo que nos dirija para outros caminhos, que não a agressão. Se os irmãos olharem, o versículo 2, o ponto 2, mostra, no comecinho do versículo 17, mostra qual foi a reação dele diante dessa fúria com que ele foi acometido. O texto diz assim: enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Veja 17. Por isso, esse por isso está conectando o que vem agora com a fúria do apóstolo Paulo. Ele estava tão irritado, que ele fez o quê? Olha o texto, não inventa. Vai inventar, vai ler Edir Macedo. Aqui, olha o texto. O que ele fazia? Por isso ele fazia o quê? Ele ia lá e dissertava. Olha aí. O que movia o apóstolo Paulo a pregar? Entre outras coisas, a indignação. Olha que bonito, é o fruto bonito da fúria. Mas a fúria pode ter um fruto bonito? Pode, está aqui. Eu posso ter uma ira linda, santa, e essa ira linda e santa produzir um fruto maravilhoso, um fruto dourado. O apóstolo Paulo, irritado, irado, vocês vão ver o que eu vou fazer. Você vai fazer? Vou pregar. Uau! Vou. Vocês vão ver. Vocês vão ver o que eu vou fazer agora. Eu vou pregar. Todo dia eu vou pregar. É o fruto lindo da indignação santa.
E então nós chegamos no item 2, o pregador do evangelho diante do judaísmo e do povo em geral. O que ele fez então? É interessante aqui, eu acho muito joia isso, porque nós aprendemos bastante nas escrituras quando nós olhamos para a forma como o escritor bíblico empregava as palavras. Porque é importante para nós, porque nós cremos na inspiração verbal das escrituras. Assim, a fórmula que nós adotamos na nossa bibliologia, que os alunos do seminário aprendem, nós repetimos sempre, é que nós cremos na inspiração verbal e plenária. O que significa isso? Que nós cremos que cada palavra da Bíblia foi escolhida pelo Espírito Santo, que induziu, que conduziu e que supervisionou o autor bíblico, de tal modo que ele produzisse exatamente as palavras que ele queria. Então nós cremos nisso. Cada palavrinha, cada preposição, tudo é de origem divina. Cremos na inspiração plenária e verbal. Alguns falam, não, eu creio numa inspiração mais dinâmica. Creio que o que foi inspirado foram as ideias gerais. Não, não. Nós cremos na inspiração verbal. Jesus disse, olha, nenhum jota e nenhum tio passará da lei, até que tudo se cumpra. E Jesus cria e ensina a inspiração letral. Ele crê que cada letra é importante. E nós cremos assim também. Então, quando nós olhamos para o texto bíblico, nós damos atenção a detalhes gramaticais. Porque cremos que os detalhes gramaticais não são somente demonstrações de um escritor que escreve bem. Nós cremos que são uma obra sagrada, santa, feita pelo próprio Deus no papel. Isso é maravilhoso. Eu tenho no papel um milagre. As palavras que saíram do coração do Criador Santíssimo do Universo. Então eu vou valorizar cada palavrinha. E vou aprender com elas. Porque elas são vida. Elas são vida e são sabedoria e verdade. Eu posso olhar para essas palavras, sem exageros, né, sem tentar forçar o significado delas, e dizer, isso aqui, o significado disso, muda o meu modo de viver. Então vejam o que diz o texto. Por isso, dissertava na sinagoga entre os judeus. Pergunta, em que dia ele fazia isso? Hã? Não. Judeu não vai na sinagoga todo dia? Que dia que ele fazia isso na sinagoga? Que dia ele dissertava na sinagoga? Sábado. Todo sábado ele ia na sinagoga. E ali ele fazia o quê? Olha o verbinho. Ele dissertava. O que é dissertar? Aqui, no português ficou um verbo um pouquinho geral, né? Mas assim, o significado disso, que parece ser o significado dominante, é que ele não necessariamente apresentava um discurso formal. Não é que ele chegava lá na frente da sinagoga, se colocava de pé e pregava. O verbo que aparece aqui é um verbo que comporta esse significado também. É possível que o verbo seja interpretado dessa forma, como alguém que faz o que eu estou fazendo agora. Uma apresentação formal de um discurso, que é um monólogo. Só eu falo. Só a pessoa que discursa é que fala. Mas o sentido do verbo ultrapassa isso. O sentido do verbo abrange a conversação, a troca de ideias, o debate, a discussão em que todos participam e falam. Então isso é muito interessante observar. Isso significa que um dos métodos que eu posso usar na propagação, no compartilhar da minha crença é promover, talvez na família, talvez no meu condomínio, talvez no meu trabalho, é promover um momento, um tempo de diálogo, em que eu apresento a fé e eu espero as reações, e as dúvidas, e as perguntas. E as pessoas então dizem, olha, eu acho estranho isso. Eu não entendi essa parte. E você então explica. Então a pessoa fala, eu discordo disso. Acho que você está forçando essas coisas. E aí então você rebate isso educadamente, tranquilamente, pacificamente. Você vai ensinando. E nesse processo de conversação, de diálogo, não é um monólogo, é um diálogo. Nesse processo de conversação, de diálogo, o Espírito Santo vai trabalhando no coração das pessoas. E você vai compartilhando a sua fé. Agora notem, o versículo 17 não fala qual era o conteúdo do diálogo, mas se você olhar para o finalzinho do versículo 18, o finalzinho, você descobre qual é.
Qual era o final, o que diz o finalzinho do versículo 18? Qual era o assunto dele? A ressurreição e o que mais? Jesus. Olha o assunto da conversa dele sempre. Jesus e a ressurreição. A pessoa de Cristo, quem ele é, a obra que ele realizou, a sua ressurreição, a esperança cristã, esse era o assunto. Ele não discutia outras coisas, não ficava debatendo outras coisas sem relevância nenhuma, não. O assunto era esse, a pessoa de Jesus, a sua pessoa, a sua obra e a ressurreição dos mortos como corolário da obra de Cristo e a nossa esperança, viver eternamente com ele, transformados para sempre num corpo glorioso. Esse era o assunto da conversa. Você já imaginou você fazer isso? Você fazer isso? O seu grupo de influência, seu grupo social. Você, num almoço, sentar com a sua família na sala. Você tem aqui. Eu quero trazer um assunto aqui. Vai discutir religião? Não. Esquece. Senta. Vamos conversar. Vamos conversar. Eu quero apresentar para vocês a minha crença e quero que vocês perguntem o que vocês quiserem. Eu quero caminhar com vocês compartilhando isso. Falando para vocês, meus queridos, acerca do que eu creio que mudou minha vida. Então falar sobre o quê? Jesus e a ressurreição. E ir apresentando isso às pessoas. E deixar que a obra sobrenatural realizada nos corações seja feita pelo Espírito Santo. Então, é interessante quando nós estudamos a Bíblia, porque a palavra de Deus vai nos fornecendo estratégias, formas de agir nesse campo. Eu não preciso necessariamente, eu não estou condenando isso, não preciso necessariamente ir a uma praça e subir numa caixa ou um microfone na mão e começar a pregar. Isso não é errado. Posso fazer isso, é até bonito fazer isso, desde que eu pregue o evangelho mesmo. Mas eu não preciso fazer isso para ser um missionário. Eu não preciso fazer isso para compartilhar a fé. Eu posso agir com o apóstolo Paulo. Entrar num ambiente específico de pessoas ali que estejam abertas ao diálogo e conversar com elas no trabalho, em casa, no condomínio, enfim, em qualquer outro lugar. E isso fará com que a fé avance. O apóstolo Paulo fez isso. Esse verbo aparece diversas vezes. O apóstolo Paulo praticando isso. E ele fazia isso, o texto diz, que ele fazia todos os dias, ele fazia isso na sinagoga, mas em sequência do texto. Ele estava com tanta raiva, que ele fazia isso quando? No sábado na sinagoga. E nos outros dias? Todos os dias ele fazia isso aonde? Na praça. Ele pegava um microfone? Não. Ele dialogava ali na praça com as pessoas. Ele abordava as pessoas ali. Faziam talvez uma roda em torno dele. E ele ia explicando as coisas. As pessoas colocavam suas posições e ele respondia. E assim ele ia divulgando a fé naquela cidade. Falando a todas as pessoas. Tamanha era a sua raiva que ele fazia isso todos os dias. Sábado na sinagoga. De domingo a sexta na praça. E o que era a praça? Quando nós falamos de praça, os irmãos não podem pensar nas praças que nós temos aqui hoje em dia. Não é isso. A praça que aparece aqui era um espaço amplo, um espaço muito amplo, onde acontecia toda a vida social da cidade. Toda cidade grega tinha uma ágora. Ágora é praça, de onde veio o verbo agorazo, que significa comercializar, comprar ou vender. A praça era o lugar onde o comércio acontecia, as escolas filosóficas se reuniam, as pessoas iam para se encontrar com seus amigos. A praça era o shopping center das cidades gregas. Toda a vida social, tudo acontecia na praça, na ágora. Eu conheço várias cidades gregas, visitei várias cidades gregas ao longo da vida. E todas elas têm uma vasta ágora. Na ágora tem templos, a vida religiosa acontece ali. Na ágora tem açougues, lojas, restaurantes. Na ágora tem os diversos edifícios públicos da cidade, os tribunais. Tudo é na ágora. Então o apóstolo Paulo procurou o coração de Atenas, o coração da cidade, e começou a pregar ali, falando com as pessoas ali. E isso movido
pelo amor e pelo evangelho, e pelo rancor contra o paganismo dominante que escravizava aquelas vidas. Eu tenho uma foto de Atenas que eu quero mostrar para os irmãos terem uma ideia. Eu tenho a foto aí, é uma foto antiga, mas que ilustra bem. A próxima foto. Pode apagar a luz aqui para ficar melhor? Que é uma foto meio antiga. Não dá para... Dá para ver aqui mais ou menos? É uma foto antiga. Essa foto, eu estive em Atenas há vários anos atrás, essa foto eu que tirei, eu quis tirar essa foto desse jeito mesmo. Então tem direitos autorais, não é para copiar não. Se copiar, paga depois. Mas eu tirei essa foto porque essa foto servia aos meus propósitos como professor de história da igreja, como pregador. Então o que os irmãos têm aqui é uma foto ilustrativa de tudo o que podemos aprender nesse texto que está diante de nós. O que nós temos aqui? Nós temos aqui a ágora. Isso aqui é a ágora. Eu tenho depois um mapinha da ágora para os irmãos olharem. Aqui é a ágora. É grande, é um espaço imenso, muito grande. Aqui existem os diversos pórticos. O pórtico pintado dos estoicos é aqui. O pórtico real é aqui. Muitos pórticos. Pórticos, templos, edifícios públicos, tribunais, é tudo aqui. Tudo. Aqui em cima, tem uma ruazinha que desce aqui. Uma rosinha. Aqui em cima nós temos a Acrópole. E aqui em cima tem o famoso Partenon. Então aqui sobre essa montanha estão os principais templos da cidade. É um lugar muito lindo do ponto de vista arquitetônico. E isso aqui já existia quando o apóstolo Paulo esteve lá. O apóstolo Paulo viu essas coisas. Esteve lá e viu essas coisas. E descendo a Acrópole, você desce por aqui, atravessa a rua, a ruazinha aqui, você chega aqui. O que é aqui? Aqui é o Areópago. A montanha de Ares, ou a montanha de Marte. Onde, em tempos passados, os juízes da cidade se reuniam. E por causa disso, o tribunal da cidade recebeu o nome de Areópago, copiando o nome da montanha, da colina. Nós não sabemos se o apóstolo Paulo se encontrou com a corte na montanha que tem o mesmo nome. Porque Areópago pode ser a montanha aqui, pode ser que ele se encontrou com eles aqui, onde eles haviam se reunido nos primeiros tempos, ou pode ser que o Areópago seja o nome da corte e eles se reuniram aqui na Ágora, em algum lugar aqui da Ágora aqui. Em algum espaço reservado para os membros da corte chamada Areópago. Mas o que os irmãos têm aqui é um retratinho do universo em que está acontecendo essa história. A história que estamos estudando aconteceu nesse cenário que os irmãos estão vendo aqui. Quando o apóstolo Paulo mostrou a sua indignação, ele estava olhando para essas coisas todas, para as diversas construções, hoje em ruínas, onde havia muitos deuses, estátuas, templos, e para o Areópago, para a Acrópole, onde havia tantos templos pagãos. Então, esse é o cenário. Então, os irmãos que gostam de viajar, esse aqui é um lugar muito bom para conhecer. Muito bom para conhecer. Quem quer fazer a viagem da vida, né, e tudo mais. Aí eu fui porque eu ganhei. Ganhei e fui. Não ia rejeitar um presentão desse. Então eu fui. Mas é muito bom porque é tudo pertinho. Então em Atenas, você não precisa alugar carro. Não precisa alugar carro. Porque é tudo junto. Tudo juntinho. Então você desce de uma montanha, atravessa a rua, sobe no Areópago. Desce do Areópago, desce uma rua, está na Ágora. Então você passeia por todo esse centrinho aqui, né? E depois você sai, esse bairro aqui chama Monastiraki. É o nome desse bairro aqui onde fica a água. E lá é a 25 de março. Então não leve a sua esposa quando você for. Você vai sozinho, deixa a sua esposa em outro lugar. Né? E porque esse bairro aqui é um perigo, tem muita coisinha para vender, muito cacareco para vender, e você vai estourar o peso da bagagem. É muito bom. Mas é um lugar excelente para conhecer em termos históricos, em termos culturais, passeio mesmo bonito. Muito lindo isso aqui. Os irmãos que estão planejando uma viagem bacana, isso aqui é um lugar muito bom para conhecer.
Muito bem, vamos então ver a sequência aí. Os irmãos têm aí o cenário, então. Vamos então conhecer a sequência aí. Veja o que ele fala. O texto diz, estamos no item 2, volta para o item 2. Volta para o item 2. O pregador do evangelho diante do judaísmo e do povo em geral. O versículo 17. O versículo 17 diz, dissertava na sinagoga entre os judeus, esse verbo que significa esse diálogo, esse tempo de conversação, e os gentios piedosos, que eram gentios convertidos ao judaísmo, mas que não tinham sido circuncidados, mas frequentavam a sinagoga, sem serem prosélitos, mas sim gentios piedosos, como era a expressão usada para ser aplicável a essas pessoas. Também na praça, aí na ágora, que os irmãos viram agora, a ágora, todos os dias entre os que se encontravam ali. Então, qual foi a postura do apóstolo Paulo diante do judaísmo e diante do povo em geral? Ele deu vazão à sua ira. E como ele deu vazão à sua ira? Num trabalho sereno de diálogo com as pessoas da fé judaica e com as pessoas em geral na praça. Então, estamos aprendendo o modo como o apóstolo Paulo agia. E podemos imitar isso também. Vamos ver então agora a sequência. Veja o item 3. O pregador do evangelho diante da filosofia. Agora aqui é o ponto central da passagem. Porque Lucas quer mostrar especialmente isso. Esse contato inusitado, inédito, nunca acontecido antes, do cristianismo com a filosofia grega. Veja então o versículo 18. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele. Quem eram esses homens? Os estoicos e os epicureus. Coloca aí o mapinha da Ágora, na época. Esse mapinha, na verdade, é de um tempo um pouco posterior. Não esse, o mapa. Aí tem aí o mapinha da Ágora. Nós não sabemos onde era a sinagoga. Os arqueólogos não acharam ainda o lugar da sinagoga. O que nós temos aqui, o que é certeza, é isso aqui, ó. Esse pórtico aqui. Você sabe o que é um pórtico? Pórtico não é uma porta. Não confunda pórtico com porta. As pessoas pensam que pórtico é uma porta grande. Não é. Outro dia eu perguntei para um guia turístico, onde é o pórtico de Salomão? Ele falou para mim, o pórtico é ali. Mostrou uma porta para mim, não. É da madrugada, vai estudar, né, cara? Antes de ser guia turístico. Pórtico não é uma porta. Pórtico é um corredor com colunas. Isso é um pórtico. É um corredor comprido com várias colunas. O nome disso é pórtico. Os crentes do primeiro século se reuniam no pórtico de Salomão. Era um grande corredor no lado leste do Monte Moriá. Um vasto corredor no lado leste do Monte Moriá, ali com colunas. Eles se reuniam ali, era amplo, e todos se reuniam lá no pórtico de Salomão. O que nós temos aqui é o pórtico pintado. É aqui que os estoicos se reuniam, no pórtico pintado. Onde está a Acrópole? Onde está o Areópago? Está aqui, para cá. O Areópago está aqui, a Acrópole está aqui. Onde o apóstolo Paulo ficava? Não sabemos. Talvez aqui no centro, pregando aqui, não sabemos onde ele ficava. Talvez as reuniões do Areópago fossem aqui. Talvez fossem aqui. Lugar da corte. Não sabemos ao certo se ele estava aqui para falar com eles, se ele foi aqui para falar com eles, ou se ele foi na montanha de Ares, no Areópago aqui, desse lado aqui. Não sabemos. Mas os estoicos se reuniam aqui, nesse pórtico aqui, pórtico pintado. Que hoje está em ruínas. Hoje está bem destruído, não tem nada de bonito hoje lá. Bem feio lá. Não reconstruíram nada. Está tudo destruído lá. Tem algumas coisinhas de pé. Chama pórtico pintado porque as paredes do pórtico eram enfeitadas com cenas, com pinturas de guerra. Então por isso que se chama pórtico pintado. Muito bem, vamos então olhar aí para o texto. O texto fala, pode voltar para lá, o pregador do evangelho diante da filosofia. Vamos olhar aqui o que diz o texto. Alguns dos filósofos epicureus.
Quem eram os epicureus? Eu fiz aqui um resuminho dos ensinos dos epicureus. Muita gente hoje em dia tem crenças epicuristas e não sabe. Mas essa filosofia é uma filosofia viva até hoje. Não é uma filosofia a rigor perversa, imoral, suja, não. Ela é uma filosofia materialista. Materialista, mas ética. Então, quem é o epicureu? O epicureu é alguém que crê na matéria. Mas ele crê também que o homem tem que ter uma vida honesta. Já viram isso em algum lugar? Conhecem pessoas assim? Conhecem pessoas assim? Não crê em Deus, crê na matéria. O universo surgiu, de acordo com os epicureus, o universo surgiu por causa de uma chuva de átomos. Então a visão que eles têm do mundo é uma visão atomista. Eles creem que tudo é composto por átomos. Até a alma da pessoa é feita de átomos. E como toda matéria passa, tudo passa. Não tem vida eterna, não tem um espírito que sobrevive ao corpo para sempre, não tem nada disso. Houve essa chuva de átomos e, acidentalmente, por acaso, alguns átomos se chocaram, caíram meio de lado, né? E se chocaram uns com os outros, aí surgiu o universo. Por acaso. Então, tudo que existe é matéria vinda do acaso. Aconteceu porque aconteceu. Não existe um propósito em nada, não existe um destino, não existe um plano de Deus, não existe um Deus no universo controlando tudo. Eles até acreditavam em alguns deuses, mas segundo eles, esses deuses não se intrometiam na vida de ninguém. Então, olha, os deuses, se eles existem, eles não estão nem aí pra gente. Então eles eram, a rigor, eles eram agnósticos, né? Agnósticos, materialistas, e preservavam certos padrões éticos. Assim, na verdade, talvez a nossa sociedade secular, ela se encaixe perfeitamente na descrição de um epicurista. Talvez ela se encaixe perfeitamente nisso. Porque eles eram assim. E note bem, eles diziam que o bem supremo da vida é o prazer. Bem moderninho isso, né? Qual é o bem supremo da vida? É o prazer. Mas notem bem, olha só como você conhece gente assim. Não é o prazer manifesto na busca de excessos. Orgias, bebedices, aquele caos moral, não isso. Mas é o prazer que busca a alegria corporal numa alimentação gostosa. Não é legal isso? Vamos numa churrascaria. Aproveitar a vida. Vamos fazer um churrasco, vamos fazer uma festa. Vamos beber aí um vinho bom, gostoso. É esse tipo de prazer. É o prazer que envolve o bem-estar corporal, sem dores, sem doenças, a alimentação gostosa, né, e a tranquilidade da alma. Esse é o objetivo da vida. Eu vivo para isso e é isso que traz a felicidade. Vocês concordam com isso ou não? É ruim isso, hein? É ruim isso? Vocês acham? Ah, que diabólico! Fala a verdade. O que é o bem maior nesta vida? Olha, o bem maior nesta vida é o prazer, mas sem excessos. Não é a baderna, não é a balada, não é a orgia, não é a cachaçada. Não é isso. Eu estou falando aqui do bem que envolve você cuidar da sua saúde, não ter dores, doenças, viver bem. Você se alimentar, uma alimentação gostosa, ter o prazer de uma boa alimentação. Você ter tranquilidade na sua mente, no seu coração. Isso é a felicidade. Isso é o propósito da vida. É isso que temos que perseguir. E a morte? A morte, não tenha medo da morte, eles diziam. Não tenha medo da morte. Por quê? Porque enquanto você está vivo, a morte não existe para você. E quando você morrer, você não existirá para a morte. Então, para que ter medo?
Você está vivo? Tô. A morte não existe para você. Você morreu? Morreu. Você não existe para a morte. Acabou. Acabou. Você vai simplesmente apodrecer. Só isso. Então, como você vai viver? Você vai viver bem. Viva bem, tranquilo, feliz, coma, beba, descanse, cuide da saúde, não se envolva, é interessante, eles dizem, não se envolvam com política, porque a política dá dor de cabeça. Não se envolva em discussões políticas, não fique lá, fora Lula, fora Bolsonaro. Não se envolva, isso aí tira a sua paz. Busque a tranquilidade, a serenidade, valorize a amizade. Os epicureus valorizavam a amizade e não tenha medo da morte. Quando ela vier, tudo bem. Você aproveitou a sua vida, viveu direitinho, legal, e se despede da vida. Eles dizem, Epicuro falava isso. Você se despede da vida e dá com alegria espaço para aquele que está chegando depois de você. Olha que lindo! Amém? Amém? Queridos, essa é a cabeça do homem bom que não conhece a Cristo. É ou não é? É a cabeça do homem bom que não conhece a Cristo. Impressionante. Aí você olha para esse homem e fala assim, esse homem precisa do evangelho? O que vocês acham? Muitos crentes falam, não julgueis. Nossa, eu tenho uma bronca disso. Nossa. Tem muito incrédulo, muito melhor do que... É claro. Gente, isso é velho. Isso é velho. Você não aprendeu nada do cristianismo, nada. Esses homens estão perdidos. Tão perdidos quanto mais rústico macumbeiro da terra. Esse cara está tão perdido quanto o maior devasso do mundo. O apóstolo Paulo pregou o mesmo evangelho para eles. O mesmo evangelho que ele pregou para o pessoal da cachaça, da baderna, do caos completo na vida. O mesmo evangelho que ele pregou para esses caras aqui. O homem bom. O exemplo de virtude. O homem sereno que valorizava os amigos. Que ensinava a viver bem. Ele ensinou o mesmo evangelho dizendo, vocês estão perdidos. Vocês precisam do evangelho. Tudo isso é lindo, mas ninguém vai para o céu por causa de uma vida bonita. Quando isso vai entrar na cabeça dessa gente? Ninguém vai para o céu por causa de uma vida bonita. Ninguém! Ah, minha avó, olha, se ela não está no céu, ninguém está. Sua avó, se não era crente, ela está torrando o inferno. Não tem diálogo, não tem conversa. Não tem jeito. Ninguém vai para o céu por causa de uma vida bonita. Ninguém. E o apóstolo Paulo mostra isso claramente aqui. Ele reunia essas pessoas. Ele estava falando para devassos, para gente de vida torta, para gente ruim, para assassinos. Não. Ele estava falando para homens que eram colunas de virtude. Falando com esses homens. Explicando-lhes o evangelho, sabendo que eles estavam caminhando para a perdição eterna e sem Cristo, tudo isso não valia nada. Muito triste isso. Mas nós temos aqui um parâmetro importante. Se você conhece gente incrédula de vida bonita, não se engane. Essa gente precisa do evangelho, tanto quanto o pior bandido do Brasil. O pior bandido da terra. Ele precisa do evangelho, do perdão, do arrependimento e da salvação que Cristo dá. Sem isso, ele caminha para a perdição eterna. Não diferentes eram os estoicos. Eu gosto dos estoicos. Os estoicos, eles se aproximam mais do cristianismo. É mais perigoso um pouco. Tanto que a suspeita que existe, que eu falei no começo, da salvação pelas obras, vem por causa do contato com o estoicismo. O estoicismo é muito atraente para o cristão. O que eles diziam? Diziam o seguinte, olha, existe no universo a figura do Logos. O quê? Repita. Quem rege o universo
e coloca ordem em todo o universo é o Logos. O que eu falo? Amém, irmão. João 1. João 1. O Logos. Amém. Não se engane. O Logos é a razão divina. Não é Jesus. É a razão divina que coloca ordem no universo. E onde está então a sabedoria? A sabedoria está em você viver em harmonia com essa ordem que o Logos impõe ao universo. O universo tem ordem? Sim ou não? Tem. O universo não é um universo louco. Ele tem ordem. O universo tem leis. Se eu cometer excessos com o meu corpo, qual é a consequência? A consequência é o caos. Se eu encher a minha cara de cachaça, eu vou ter problemas de saúde. Se eu for um glutão, eu terei problemas de saúde. Se eu for um devasso, eu terei problemas de saúde. Então, tudo isso é a ordem do universo. O universo é assim. Se você tem uma vida desregrada, ou seja, sem regras, você rompe com a ordem colocada pelo Logos. E rompendo com a ordem colocada pelo Logos, você vai sofrer as consequências. Onde está a sabedoria? Vou viver uma vida ordenada. Vou viver uma vida regrada. Porque isso me coloca em harmonia com o Logos. E eu vou viver bem. Então, o maior bem é a virtude. E qual é a virtude maior? O domínio próprio. Domínio próprio. Eu não vou me dar a excessos e a paixões. Eu não vou me deixar levar por paixões. Que tipo de paixão? O que é paixão? Paixão são excessos de sentimentos. Ira. Eu não vou ficar irado. Não. Isso é quebrar a ordem. Eu não vou mergulhar na imoralidade. Não. Eu vou ser equilibrado. Eu vou ter domínio próprio. Então é assim que vai ser a minha vida. E tendo domínio próprio, estarei em harmonia com o Logos. E estando em harmonia com o Logos, então eu serei feliz. Esse é o estoico. Imperador Marco Aurélio era um estoico. Quem mais era estoico? Sêneca. Sêneca era um estoico. Em Romanos 2, o apóstolo Paulo fala ao gentil pagão de vida reta. Dizem que ele escreveu pensando em Sêneca, porque Sêneca, que foi conselheiro do imperador Nero, era estoico e contemporâneo do apóstolo Paulo. Contemporâneo de Paulo. Então, quando Paulo escreveu Romanos 2, dizem alguns comentaristas que é bem possível que ele estivesse pensando em Sêneca, que era um homem de vida íntegra e reta. E ele fala, você está perdido do mesmo jeito. Você está perdido do mesmo jeito. Então, o estoico atrai muito o cristão, pela sua ênfase no domínio próprio, na virtude, no equilíbrio e na existência do Logos. E é aí que está a armadilha. Porque há esse casamento da filosofia com o cristianismo que corrompe o cristianismo. E de fato corrompeu. Ensinando a salvação pelas obras. Os filósofos com quem Paulo conversou disseram o seguinte a ele. Entre si, conversando, disseram o seguinte. O que quer dizer esse tagarela? O que significa isso? O que é um tagarela? Conhece alguém tagarela? O que é um tagarela? Vocês conhecem um tagarela? Conhecem? Tagarela na nossa língua é alguém que fala muito, né? Não para de falar. Fecha um pouco essa boca, ele não suporta mais. Eu vou abrir a porta do carro e vou te jogar para fora, porque ninguém suporta, mas você fala, você não para de falar o tempo todo, é o tagarela. Aqui, o sentido é pior um pouquinho. Tagarela, a palavrinha que aparece aqui, é a palavrinha que cria uma imagem na cabeça da pessoa que ouve. É a imagem de um pássaro que vai pegando sementes indiscriminadamente. Já viram um pássaro assim? Ele fica pegando o que tem na frente. Que nem galinha. Galinha faz assim, não faz? Galinha vai pegando o que tem na frente. Você nem sabe o que ela está comendo. Ela jogou, ela pega. E vai comer vários pedacinhos, várias sementinhas, várias migalhas, ela pega tudo. O tagarela que aparece aqui é alguém que pega um monte de ideias e junta tudo, mistura tudo e na verdade não entende nada. Ele pega um pedacinho de uma coisa, um pedacinho de outra coisa, um pedacinho de outra coisa, mistura tudo, fala como se fosse um grande doutor, mas na verdade não entende nada de nada. Ele pegou pedacinhos de várias coisas. Então estão acusando o apóstolo Paulo de fazer isso. Eu estava entendendo o que ele estava falando. E disseram, é um tagarela. Ele estava juntando
pedaços de coisas que ele escutou para lá e para cá, e está falando como se fosse um grande mestre. E então, diante disso, outros, vendo aquilo, disseram, olha, nós estamos tendo outra percepção, parece que ele está pregando outros deuses. Isso aqui deve ter ofendido o apóstolo Paulo. Ele estava tão irritado com o politeísmo, e disseram, ele está pregando outros deuses. Uma ofensa isso. Peraí, eu tô com raiva dessa realidade aqui. E me chamam de politeísta? Por que chamam ele de politeísta? Está escrito aí por quê? Porque ele pregava Jesus e a ressurreição. Como é que fala ressurreição em grego? Anastasis. Eles pensaram, ele está pregando uma deusa chamada Anastácia. Um deus chamado Jesus e uma deusa chamada Anastácia. Do sítio do Pica-Pau Amarelo. É isso. Ele está pregando deuses estranhos. Ele está pregando um tal de Jesus e uma tal de Anastácia. E acho que é isso. E aí, diante disso, então vem o item 4, o pregador do evangelho diante das autoridades. Nós vamos parar aqui hoje, por causa do nosso horário, mas notem, esse item 3 mostra isso. O apóstolo Paulo diante de homens de alto padrão moral, diante de homens bons, diante de homens virtuosos e de vida reta, diante de mestres impecáveis da moral, ele olhou para esses homens e disse algo mais ou menos semelhante ao que Jesus disse àquele jovem rico, né? Falta uma coisa para vocês. Falta algo para vocês. Vocês não conhecem a palavra arrependimento, vocês não conhecem a palavra a expressão perdão de pecados, vocês não conhecem a palavra evangelho, vocês não conhecem a palavra pecado e as suas consequências, vocês não conhecem a palavra esperança eterna. Nada disso vocês conhecem. Vocês vivem vidas bonitas, mas vocês precisam conhecer a salvação, já que a perdição recai sobre toda a humanidade, inclusive sobre homens como vocês também. E essa é uma lição importante para nós. Nós não devemos nos deixar enganar em face dos nossos queridos parentes e amigos. Não podemos nos deixar enganar por isso. Lembrando que se eles não são crentes em Jesus, eles estão perdidos, como esses homens estavam, e precisam ouvir o evangelho da sua boca. O apóstolo Paulo explicou o evangelho para eles desde o comecinho, desde os elementos mais básicos. Ele fez isso. E os irmãos têm esse dever também em face de pessoas boas que vocês conhecem e que não conhecem e que não sabem nada da verdade. Vamos orar, encerrando. Na semana que vem nós prosseguimos aqui e vamos ver como o apóstolo Paulo agiu diante das autoridades. Oremos. Senhor, obrigado por esse texto tão rico. Obrigado porque ele nos ensina como agir. Abençoa cada irmão aqui, para que, debaixo da sua graça sem fim, todos possam cumprir esse dever de compartilhar a fé com todas as pessoas. Que o Senhor nos dê um coração que se sente indignado diante dos desvios que há hoje em dia. E que possamos, com o coração movido por essas coisas, possamos anunciar a sua palavra a todos, constantemente, alcançando com a nossa mensagem, inclusive aqueles que se definem como pessoas boas. Pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém.